Graças te dou, ó Pai, porque revelastes essas coisas aos pequeninos e escondestes dos poderosos. Bom dia, muita paz e alegria. Israel de Freitas, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Hoje, nessa manhã de terça-feira, 24 de janeiro de 2023, o Evangelho está em Marcos 3, 31 ao 35. Marcos narra para nós que Jesus estava ali entretido na multidão, conversando com algumas pessoas, e alguém chega, alguém observa que a mãe de Jesus e os irmãos deles chegaram e não conseguiam entrar, porque o lugar estava cheio. A multidão estava sentada ao redor de Jesus. Então alguém chega, meu Pai amado. A multidão estava sentada ao redor de Jesus. Então alguém chega ali e diz exatamente assim: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura? Não se sabe se foi a própria mãe ou os irmãos de Jesus que mandaram avisar. Talvez alguém que já os conhecia e queria dar essa boa nova para o Cristo. Mas a resposta dele foi uma resposta excepcional, que muita gente interpreta totalmente diferente. Olha, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus olha para aquela multidão que está ali, porque ele estava ali conversando, evangelizando aquela multidão. E alguém chega para interrompê-lo, então ele aproveita da oportunidade e pergunta: quem são? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele interroga. E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Olha só, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então vamos entender o contexto desta palavra. De cara, nós precisamos entender que Jesus aqui não nega a sua mãe e nem seus irmãos. Por que, Israel? Porque ele não tinha motivo algum. Por que um filho vai negar a sua mãe? Por que você vai negar a sua mãe? Será se existem motivos para isso, apesar de ter gente que já fez isso? Mas Jesus não tinha motivo, porque tudo que sua mãe fez foi renunciar, foi largar tudo para ser o primeiro sacrário. O que é o primeiro sacrário? Local aonde colocar Jesus, ou seja, o ventre de Maria foi o primeiro sacrário aonde recebeu o Filho de Deus. Maria passou a vida inteira servindo o seu filho Jesus. E Jesus tem um amor que o nosso não chega nem perto pela sua mãe. Tem até uma frase que diz assim, de São Maximiliano Kolbe. Ele diz assim: não tenham medo de amar Maria, porque por mais que vocês a amem, não vão chegar nem perto do amor que seu próprio filho tem por ela. E eu acredito demais nessa verdade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa manhã, Jesus aproveita a vida de Maria. Jesus aproveita a vida dos seus irmãos, que eram pessoas que viviam a palavra de Deus. Quem na palavra tem sido tão fiel a Jesus? Quem na palavra deu mais exemplo de cristã, de silêncio, de guardar no coração do que a própria mãe de Jesus? Eu não conheço. Você sabia que a Bíblia não relata nenhum pecado de Maria? Não relata. Então Jesus está dizendo que ser mãe dele, irmã e irmão, é fazer a vontade.
Se você for analisar isso aqui, Jesus está enaltecendo o nome de sua mãe, a vida de sua mãe. Ele está honrando a vida de sua mãe. Porque tudo que essa mulher fez foi servir a Deus desde criancinha, se preparando para ser a mãe de Jesus. Impossível ele estar negando ela aqui. Impossível. Mas em outras palavras ele está dizendo, você quer ser minha mãe, você quer ser meus irmãos? Está aqui o exemplo. Está aqui o exemplo. Está em fazer a minha vontade e fazer a vontade do meu Pai, diz o Senhor. E a pergunta é, meu irmão, você sabe como fazer a vontade de Deus? Você sabe como viver a obediência, como viver a fidelidade? Você sabe como viver isso? E viver isso na prática. Maria vivia na prática a vontade de Deus. Isso é uma alegria muito grande para o nosso coração. Sabe por quê? Porque a vida de Maria nos ensina como ser inteiramente de Deus. Como renunciar a desejos, vontades para fazer a vontade de Deus. Como guardar tudo no coração, como usar o silêncio, a humildade. Uma das maiores virtudes dessa mulher é a humildade. Então, você acha que quando Jesus falou isso, Maria não entendeu e ficou revoltada? Não, amigo. Ela sabe do seu papel na história da salvação e na vida de seu filho. Por isso, Maria chegava ali para ouvi-lo, para escutá-lo, para saber como que ele estava, para cuidar, para dizer, filho, estou aqui contigo. Então que Deus nos abençoe e nos ensine a amar Maria com toda a força do nosso coração, porque a mulher é muito digna do nosso amor, da nossa admiração, porque o próprio filho dela a ama, como nós nunca vamos conseguir amar. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.